Quero compartilhar algo extremamente significativo com você. A natureza da obra missionária, ela tem 4 pilares, ela é feita por homens. Deus usa a humanidade constantemente, ela é baseada na dependência do Espírito Santo, é uma obra espiritual, isso é muito importante nos nossos dias, baseada na palavra e por fé. Vamos dar uma aprofundada nisso aqui. Olha só, Deus escolhe instrumentos humanos dentro de uma sociedade humana rodeada de uma esfera humana para que o testemunho seja dado. Isso é muito importante. Isso não significa que a obra missionária ela é, vamos dizer assim, profundamente antropocêntrica e até mesmo filantrópica. De maneira nenhuma. Ela precisa ser uma obra cristocêntrica realizada por pessoas, por homens, através da humanidade, na dependência do Espírito Santo. O missionário, então, não é chamado a viver totalmente isolado dentro da cultura, mas ele é chamado o quê? A viver dentro dessa cultura. E isso significa o quê? Significa interação. Olha, tem uma pesquisa aqui que enfatiza o relacionamento, eu quero mostrar para você, Instituto Haggai. É muito interessante isso aqui. 49,7% vieram a Jesus através de parentes. Isso é uma organização a nível mundial, treina gente do mundo inteiro. Essa pesquisa é feita praticamente no mundo inteiro, por isso ela é muito significativa. 29,9% através de parentes. O que significa isso? Significa que relacionamento, interação é algo extremamente importante, significativo, quando a gente fala de obra missionária. Olha, isso muitas vezes envolve um tema chamado adaptação e crises. Dentre elas, identificação com a cultura, o missionário tem que ter identificação com a cultura, ou ser participante dos pecados dentro da cultura que foi servir. Porque a identificação significa aproximação, mas aproximar é concordar com os pecados que estão dentro daquela cultura? De maneira nenhuma. Nós somos chamados a aproximar e influenciar aquela cultura, tendo como ponto central a graça e a força do Espírito, baseado ali na palavra e também totalmente em fé. Filipenses capítulo 2, versículo 5 é a nossa base. Jesus é a nossa base. Olha só, ele se despiu da sua divindade, olha, imagina isso, para vir sobre a terra e se tornou homem. Filipenses capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele veio como servo, ele veio como homem para compartilhar o evangelho, e esse princípio precisa ser, então, profundamente aplicado nos nossos dias. Continuando aqui, querido, essa obra, ela é uma obra espiritual, muito importante. Não é um caráter assim social. O social é consequência, porque Deus, quando ele entra, ele vai cuidar do corpo, da alma, do espírito. Mas a tarefa missionária, ela é profundamente comprometida com o Espírito Santo. Você vai ver isso lá no livro de Atos. Isso muitas vezes significa um desafio. Por quê? Apenas pessoas repletas do Espírito, com recursos sancionados pelo Espírito e métodos aprovados pelo Espírito, podem ser usadas eficientemente em ministérios de missões. E, ao mesmo tempo, isso é um conforto. Por quê? Porque, poxa, eu estou aqui na dependência, não sou eu o centro, eu posso descansar que Deus vai também me ajudar a exercer essa obra. Depois eu vou falar sobre aquela foto ali, para você ser edificado com uma história muito linda, onde o Espírito Santo teve um papel muito tremendo. Outro aspecto, a obra missionária, a tarefa missionária, ela é bíblica. Não se pode tirar a Bíblia. A Bíblia é extremamente necessária, eu vou até assim dizer, ela é o centro da obra missionária. Guarda isso. Isso significa uma responsabilidade. Todo missionário, e eu quero falar que missões é para toda igreja, todo missionário, ele precisa ter uma base bíblica, ele precisa ter uma realidade de vida com a Bíblia constantemente. Ele precisa, sabe, estar cheio das raízes, do fundamento bíblico
dentro do seu coração. Isso vai ajudar num testemunho poderoso. Não é o ambiente que vai influenciar ele, embora ele vai ser uma pessoa profundamente humilde, quebrantada, ele vai interagir com o ambiente onde ele está, mas ele tem uma raiz profunda, um fundamento profundo. Missões, então, está incluso no ímpeto total da palavra de Deus no Antigo e no Novo Testamento, constantemente como base central. Seu entendimento teológico, se você não vê missões como um dos pontos centrais da Bíblia, eu quero te falar que precisamos aprofundar aí, até mesmo no conhecimento bíblico como um todo. Outro aspecto muito significativo é que essa obra é feita por fé, por fé. E eu quero fechar aqui falando desses 4 aspectos, trazendo 3 histórias. A primeira é minha esposa, Mônica. Nós constantemente, olha só, essa foto aqui, ó. Você está vendo ela aqui com os instrumentos. Nós constantemente somos desafiados em fé dentro daquilo que envolve a obra missionária. Constantemente. Nós recebemos de Deus uma direção de abrirmos uma escola de adoração ali no Haiti. Olha, nós estamos falando de um ambiente extremamente complicado, complexo, difícil, mas tivemos que dar gritos em fé, sermos uma voz, movimentarmos doações de instrumentos, passarmos pelas fronteiras e em fé, tudo isso aconteceu. São vários testemunhos nesse sentido. Outro aspecto aqui, você está vendo aqui esse senhor e essa senhora, essa é a Marileide, esse aqui é o pastor Lamir, ele já partiu, mas que 2 pessoas de fé, pessoas assim tremendas. O pastor Lamir tinha condições, foi morar num dos lugares mais pobres que eu já vi na minha vida, CT Soleil, Haiti. Ele foi ali para ajudar esse povo. Queridos, que exemplo de fé. A Marileide já era uma pessoa, uma missionária, já definida na sua própria vida, mas ela resolveu obedecer, perdeu a sua vida, deu vários passos de fé. Queridos, ambientes que pela condição humana você não tem condição de prestar e nem de fazer essa obra. Quero que você preste atenção nisso. E eu quero fechar também, além dessa passagem aqui, eu quero fechar com essa daqui. Eu estava ali nas montanhas haitianas, esse povo era praticamente um povo não alcançado, um amigo muito, muito especial, tendo em vista a análise de segurança que nós estávamos subindo uma montanha para pegar alguns anos atrás a água. Esse vídeo, essa história, eu acho que a gente conta também ali dentro do curso Missões com Propósito, mas esse amigo meu falou comigo assim, você não vai pregar aqui. Eu respondi para ele, se o Espírito Santo de Deus vier, querido, se o Espírito de Deus vier, se a força do Espírito Santo vier, eu creio que eu vou confiar nele e por fé eu vou avançar. E por 2 momentos essa força veio, um dos momentos foi gravado, está dentro do curso Missões com Propósito, você ainda não se matriculou, eu vou deixar o link aqui para você, você entra em contato conosco, você vai ver essa história filmada, a força do Espírito Santo de Deus, a unção apostólica veio e a gente rompeu pregando ali, Deus promoveu ali um tradutor, foi algo tremendo, foi uma das experiências mais poderosas que eu tive em missões. Eu quero te falar o seguinte, que o Espírito Santo ele é poderoso, ele precisa ser o ponto central, orientar as nossas vidas. Então todos nós somos chamados a dar um testemunho, essa é uma obra de toda a igreja, todos nós precisamos entender que Deus vai usar a nossa humanidade, ele não chamou anjos, nós somos responsáveis. Dentro dessa responsabilidade, nós precisamos nos envolver com os ambientes, interagir com os ambientes. Isso não significa que nós temos que concordar com os pecados, com as iniquidades que estão sendo praticadas naquela nação. Nós temos que estar sempre dependentes do Espírito Santo dentro dessa tarefa missionária como um todo. Temos que ter uma base bíblica muito poderosa e certamente vamos ser chamados a andar por fé, porque não é só uma questão humana, é uma questão humana e divina ao mesmo tempo. E nós somos chamados a andar em fé, a fé que vence o mundo, tá bom, querido? Eu queria deixar esse ensino bem rápido para você que está cursando o Missões com Propósito. Você que não está cursando, por favor, entre aí nas nossas redes sociais, acesse e que juntos nós possamos ser edificados, impactando um testemunho poderoso no meio dessa geração e nos encontrando, se Deus assim permitir, nas frentes de batalha do Senhor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.